Estudarmos o calendário divino, o calendário profético, esse relógio que está nas mãos do Senhor, é impossível não refletirmos sobre as chamadas 70 semanas de Daniel. Neste quadro profético de Daniel capítulo 9, nós encontramos uma descrição dos tempos que começam no ano 445 a.C. e que vão até ao surgimento do Anticristo nos dias finais. Algumas pessoas acham que Deus trabalha de qualquer maneira, inesperadamente. Isso não é verdade. Só quem não conhece realmente as Escrituras é que diz uma coisa dessas, porque Deus tem um relógio, Deus tem um cronómetro. Nós não temos conhecimento dos tempos de Deus, mas Ele tem tudo nas suas mãos e a seu tempo determinado, na hora certa, Deus irá agir. Voltando para o profeta Daniel, um dos profetas mais impressionantes de todas as Escrituras, ele nos revela, através de sonhos e visões, aquilo que iria acontecer imediatamente antes da vinda do Messias, tempos difíceis, com a profanação do templo, a destruição do templo de Jerusalém, etc. Mas ele também vê muito mais além, muito mais longe. Em alguns destes textos ele fala acerca dos últimos dias. Ele até é aconselhado no final destas revelações a fechar os livros até ao fim, porque no final dos tempos essas coisas iriam de facto acontecer. E assim é, nos dias de hoje estamos a assistir a todos esses eventos, todos esses sinais ao longo da estrada, que se iniciou há muitos milénios e que agora está de facto a chegar ao seu término. Então, o profeta Daniel estava cativo, era um dos exilados de Judá. Ele estava na Babilónia. Mais tarde a Babilónia é conquistada pelos Medo-Persas, e foi exatamente nesse tempo em que ele, ao estudar as Escrituras, ao estudar a Bíblia, ele se dá conta de uma promessa de Deus que ele temia que não se fosse concretizar, porque o tempo estava a passar e ele não via a libertação do seu povo. Eles ansiavam voltar a Sião, ansiavam voltar a Israel, a Jerusalém, mas o tempo passava, Deus havia feito uma promessa e afinal, será que Deus se iria esquecer? Ou talvez a questão de Daniel não fosse tanto essa, mas sim, será que Deus nos rejeitou de vez? Será que Deus nos abandonou para sempre devido aos nossos pecados? Então no capítulo 9 diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, do Império Medo-Persa, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ou pelas Escrituras, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Isto, exatamente, o que é que ele leu? Ele tinha lido, certamente, a palavra de 2 Crónicas, capítulo 36, que diz que aqueles que escaparam da espada, quando veio Nabucodonosor, no ano 586 a.C., destruiu Jerusalém, destruiu o templo também, e diz aqui que aqueles que escaparam, os judeus que escaparam da espada, Nabucodonosor levou para a Babilónia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do rei da Pérsia, ou do reino da Pérsia. Daniel era um destes jovens, ele teria uns 18 anos, quando também foi levado cativo para a Babilónia, que mais tarde se transformaria no reino da Pérsia. E diz depois no versículo 21, isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, o povo de Israel desobedeceu de tal forma aos mandamentos de Deus. O Senhor tinha dito que a cada 7 anos a terra teria que descansar um ano. O 7º ano era um ano de descanso, mas eles, devido à sua avidez, ao seu materialismo, eles desrespeitaram estas regras e trabalharam as terras anos
consequentemente, sem parar, sem fim, não respeitaram o descanso do 7º ano, e então isso aconteceu durante 70 vezes seguidas, pelo que o Senhor os puniu e estiveram cativos na Babilónia e na Pérsia durante 70 anos. E é isto que Daniel agora reconhece ao ler as Escrituras, ao estudar, e ele fica preocupadíssimo e então dirige ao Senhor uma das orações mais belas, mais comoventes, mais quebrantadas de todas as Escrituras. Nós encontramos no capítulo 9 de Daniel: Ah, Senhor, meu Deus, confessei a Ti, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia. E ele começa a confessar os seus pecados, o pecado do povo também, e começa a pedir ao Senhor misericórdia, que o Senhor não se esqueça do seu povo. E então, este clamor, esta oração de Daniel é tão compungente, é tão tocante, que o Senhor responde e envia o seu anjo Gabriel. O anjo Gabriel tem um papel de grande importância em relação às profecias, mas vamos avançar quando Daniel suplica ao Senhor pela misericórdia em relação ao seu povo, não tanto em relação a si próprio. Ele ora em relação à condição espiritual e física do seu povo. Então, ele diz que estava ainda falando em oração, e o varão, ou anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. E agora vem aqui a famosa profecia dos 70 anos, ou das 70 semanas de Daniel, que é um período de tempo que começa exatamente no convite, ou no apelo, na permissão para que Neemias possa vir reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém, e que vai terminar, como já falei, com o surgimento do falso Cristo, do falso Messias, nos dias finais. Vamos esboçar isso com muito cuidado para que todos possam compreender este tremendo calendário divino que está aqui esboçado, revelado a nós. E para quem quiser, de facto, conhecer os tempos, aqui não estão marcadas as datas do fim, mas estão dados os sinais, outra vez os sinais que nos indicarão quando esta última parte irá recomeçar. Então, no versículo 24, o anjo informa Daniel do seguinte: o anjo revela, por assim dizer, o calendário profético para os últimos dias. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tronqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, em outras versões diz será cortado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará uma aliança, ou um concerto com muitos, por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós vemos aqui um momento histórico que tem o seu epicentro em Jerusalém. Como já falámos anteriormente, Israel é o relógio de Deus, é o relógio para o qual nós devemos olhar para saber que horas são, em que tempo é que nós estamos. E o sinal da figueira para nós
é de facto indicador de que seremos talvez ou a última ou uma das últimas gerações, porque a figueira já está a florescer, já está a dar frutos, Israel já está a ser uma nação incontornável na atualidade, é uma potência mundial. Israel vem diariamente nas notícias do mundo, para bem e para mal, como nós sabemos. Israel, o povo judeu, já está outra vez na sua terra, no seu lugar, ao fim de 2000 anos de dispersão. Portanto, esta figueira já está a rejuvenescer e nós, ao olharmos para esse grande sinal, nós percebemos que a vinda do reino e do Rei dos Reis está próxima. Mas Deus declarou aqui que no seu calendário haveria algo focado outra vez em Jerusalém para o nosso entendimento, e que é exatamente as semanas, são as semanas proféticas. Vamos ver o que é que isso significa no sentido profético, que nos irão conduzir até ao momento em que o último tempo da história humana irá se iniciar. Vivemos agora naquele grande vale, aquele profundo e imenso vale que intermedia duas grandes montanhas, a montanha que cessou ou que está marcando o final da revelação divina no livro do Apocalipse, portanto, o final do Novo Testamento no sentido da revelação. É uma montanha enorme, muita informação, muita revelação, mas o tempo profético, o relógio parou, por assim dizer, nesse momento, no ano 70, quando Jerusalém é tão arrasado, o templo é destruído, então o relógio parou, por assim dizer, e entramos num grande vale, que é o tempo em que os gentios agora têm esta permissão de também entrar nesta aliança, chamado tempo ou dispensação do tempo da graça de Deus, em que o Evangelho está a ser levado a partir de Jerusalém, ali se iniciou, foi levado como Jesus havia mandado, logo chegou à Judeia, logo chegou a Samaria e logo chegou aos confins da terra. E hoje, na maior parte das nações do mundo, o Evangelho já chegou. Então, qual será a próxima montanha? Quando é que esse vale irá terminar? Exatamente quando Jerusalém outra vez voltar ao domínio dos judeus, como já aconteceu, mas acima de tudo quando aquilo que Jesus anunciou no sermão profético, quando Jerusalém novamente voltar a ser cercada pelas tropas inimigas, então outra vez o relógio vai começar a bater, a funcionar. Estamos então num período que vamos descrever como o período de grande colheita espiritual, entre a festa judaica dos Shavuot, ou a festa das semanas, que há dias nós celebramos, que é o chamado Pentecoste, até à primeira outra festa judaica, que é a festa das trombetas, que é no final do verão em Israel, por meados de setembro ou início de outubro. Nessa festa das trombetas, no chamado Rosh Hashanah, no novo ano, acaba-se a colheita e então é tempo do povo de Israel se juntar para celebrar as bênçãos de Deus. E o povo se junta com esse propósito de celebrar, de honrar ao Senhor, de lhe agradecer por tudo aquilo que Ele lhe deu. A colheita está feita, a colheita terminou. E nós estamos nesse período, nesse grande tempo de verão, de colheita, em que o Senhor ainda está falando através do Evangelho a muitas pessoas. E eu dou graças a Deus pelos milhares e milhares e milhares de evangelistas, de pastores que pregam nos seus púlpitos a palavra de Deus e o fazem também através da rádio, da televisão, através da internet, graças à literatura. Graças a Deus que hoje temos muitos meios, muitos canais para anunciar, para comunicar a palavra de Deus, até pelas redes sociais. Por isso, nós sabemos que a terra poderá, toda ela, a um certo momento, que esperamos que seja breve, ouvir a palavra do Senhor. E conforme
os estudos que iremos ainda desenvolver no tempo da grande tribulação. Então será um tempo em que a Igreja irá já debaixo de uma pressão impressionante, extraordinária, juntamente com as duas testemunhas em Jerusalém, juntamente com os anjos que vão também rodear toda a terra. Serão os últimos anos, serão os últimos meses em que esta oportunidade, em que a porta da salvação ainda estará aberta para toda a humanidade, para que ninguém fique sem desculpa, para que ninguém diga que não ouviu. Sim, nesse tempo o Evangelho será, como que passa a expressão, bombardeado de todas as formas, em toda a terra, para que o Senhor possa, de uma forma justa, encerrar a porta, tendo dado a oportunidade a todos de ouvirem a sua santa palavra. Que Deus possa nos usar neste entendimento, nestes estudos, para que o nosso coração aqueça com as coisas de Deus e mais ainda com a proximidade desse grande evento que interromperá subitamente, inesperadamente para muitos, exceto para o povo de Deus. Aqui está a diferença. É por isso que o profeta Daniel, ele diz: os sábios entenderão, os ímpios continuarão na sua loucura, na sua arrogância, na sua ignorância, mas os sábios entenderão. Porquê? Porque eles veem os sinais, porque eles fazem da palavra de Deus a sua bússola, o seu farol indicativo. Eles leem, através destes acontecimentos atuais, o que é que Deus revelou, em que ponto é que nós estamos na nossa caminhada, qual será o próximo sinal. Então nós aguardamos com grande expectativa essa grande manifestação, a parousia, da qual nós iremos falar, essa vinda do Senhor como um relâmpago, que será visível no mundo inteiro. Diz a palavra que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram irão ver e reconhecer a sua glória. Que Deus nos abençoe.